presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta que está faltando humildade ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e disse que gostaria de determinar a reabertura da atividade comercial no país, mas que ainda não tem apoio popular suficiente para dar uma canetada. Abre aspas. O Mandetta quer fazer muito à vontade dele. Pode ser que ele esteja certo, pode ser, mas está faltando um pouco mais de humildade para ele para conduzir o Brasil neste momento difícil em que encontramos e que precisamos dele para vencer essa batalha, afirmou o presidente à Rádio Jovem Pan. Segundo Bolsonaro, o ministro extrapolou no enfrentamento da pandemia do coronavírus e teria em alguns momentos que ouvir mais o presidente da República. Bolsonaro, que havia adotado um discurso mais moderado em um pronunciamento na terça-feira, voltou a minimizar a pandemia e a defender a reabertura do comércio. Aspas de novo. Eu estou esperando o povo pedir mais, porque o que eu tenho de base de apoio são alguns parlamentares. Tudo bem, não é a maioria, mas eu tenho o povo do nosso lado. E eu só posso tomar certas decisões com o povo estando comigo, disse o nosso ínclito presidente da República. Olha, é muito simbólico, é muito significativo tudo isso, especialmente esse último parágrafo aqui, porque o nosso presidente é um homem que governa com base na sensação dele do que é vontade popular. Daí ele desprezou, por exemplo, a articulação parlamentar, não cuidou de construir uma maioria de deputados que lhe assegurasse a aprovação dos projetos de interesse do governo, ainda por cima passou a hostilizar Congresso, Supremo Tribunal Federal, imprensa e outras instituições. E o resultado é essa sensação de isolamento que, pelo que disse Bolsonaro, ele está sentindo isso aqui e está até admitindo, né? Olha, agora, dizer que espera que o povo possa suplantar a deficiência da articulação parlamentar é, mais uma vez, anunciar aquilo que classicamente se chama golpe de Estado, querer usar o povo para bypassar as instituições, né? Experiências que deram certo na Itália de Mussolini, na Alemanha de Hitler, em muitos países onde ditadores, em nome de um processo democrático, se instalaram para depois corromper as regras de convivência política da democracia. Mas aqui a admissão do presidente de que ele não tem força política é um alento para a gente, né? Porque se tivesse o povo a seu lado, como diz ele aqui na matéria, o que será que estaria fazendo o Bolsonaro? Ao arrepio das instituições que limitam os poderes do presidente da República, né? No sistema de freios e contrapesos, que é também um princípio basilar das democracias. Vamos para o próximo destaque dos jornais, ainda na Folha de São Paulo. O Supremo Tribunal Federal sinaliza imposição de limites ao presidente. É exatamente do que a gente estava falando aqui agora. Os ministros indicam uma disposição de impedir qualquer movimento para afrouxar as medidas contra o avanço da Covid-19 no país. A matéria diz o seguinte: em meio à crise do novo coronavírus, o STF tem dado sinais de tentativas de impor limites às ações do presidente Jair Bolsonaro. A maioria dos ministros, apesar de entender que cabe ao governo federal coordenar o combate à pandemia, está disposta a impedir movimentos do chefe do executivo para afrouxar as medidas contra o alastramento da Covid-19. As recorrentes declarações de Bolsonaro de relativizar a necessidade de isolamento social têm incomodado integrantes da corte que passaram a conversar nos bastidores sobre como garantir uma atuação técnica do executivo no enfrentamento dessa doença. O Bolsonaro, no começo da semana, apareceu aí chorando, né? Percebeu que a crise, que o buraco é mais embaixo, que ele não vai conseguir levar o país do jeito que ele quer, esses projetos malucos aí, principalmente na área dos costumes, está se sentindo isolado, e de fato está isolado mesmo, e até sofrendo aí a perspectiva de um impeachment, né? Ele, inclusive, falou sobre isso, que se ele tomasse certas medidas, como, por exemplo, propor a reabertura do comércio, que estaria pronta na mesa dele, um decreto pronto para ele assinar, ele poderia sofrer um outro revés aí que não tem força, ele admitiu que não tem força para isso. Agora, o que causa espanto aí é saber que o presidente da República continua insistindo nesse samba de uma nota só, que a pandemia é uma histeria, que é uma gripezinha, essa coisa toda, quando as evidências do mundo mostram para a gente que isso é um quadro de flagelo humanitário.